Bem-vindo à Forja! Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo de volta à segunda parte do episódio de RPG e a deficiência visual. Para você que está chegando aqui só na parte 2 e pulou a primeira parte que a gente discutiu só sobre a deficiência visual, os participantes que vão discutir agora sobre RPG são o Brendo de São Paulo, a Bia de São Luís do Maranhão, o William de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Jones de Brasília e o Hector de Sumaré, interior de São Paulo. Lembrando que todos eles são deficientes visuais e entusiastas de RPG. Espero que você goste dessa parte 2. Peço desculpa novamente pela qualidade do áudio dos participantes, mas a gente segue com a mesma qualidade da parte 1, onde o áudio não é aquelas coisas, mas a gente fez o melhor que pôde para poder entregar esse bate-papo para você, tá bom? Então, fique com o episódio e boa diversão. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse os nossos planos de assinatura no Mercado Pago através do linktree/Unicolas. Se escreve linktr.ee/Unicolas. Lá as taxas são de 4%. Ou através do padrim.com.br/RPGnext, onde a taxa é de 12%. Então já fica a dica aqui. Vai pro Mercado Pago. Valeu! Fala, tarrasqueanos, tarrasqueanas, padrinhos e madrinhas do RPG Next, beleza? Rafael47, passando por aqui para trazer um recado. Quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024, irei voltar com a partida número 3, ou a parte 3, da aventura com os deficientes visuais. A gente já fez a primeira partida onde eles estavam viajando por uma pequena cidade, indo para um baile de máscaras dentro de um castelo. Na segunda partida, eles começaram a fazer uma investigação, entraram num quarto do dono da festa, que é um nobre, e encontraram um subterrâneo misterioso lá, e deu uma treta lá embaixo. E agora, na terceira partida, espera-se que eles irão resolver o que está acontecendo, que vai dar uma treta maluca lá nesse baile de máscaras da aventura. E não é só isso. Todos vocês devem saber que essa one-shot que virou uma tri-shot, pelo menos até a terceira partida, que eu espero que realmente acabe, porque depois, se não acabar, não vai ter muito o que fazer depois, não vai ter muito espaço para poder fazer uma quarta partida, é um projeto que faz parte do Guerreiros do Bem. A gente desenvolveu uma gamificação, da mesma forma que a gente fez lá na SKT, só que ela está diferente, ela sofreu uma alteração, mas essa gamificação permite que você, que estiver assistindo, faça uma doação para o nosso PicPay através de um código QR. Você manda a mensagem, eu vejo na hora essa mensagem. O bônus é aplicado nos personagens praticamente no mesmo momento que você fez a doação. Eu leio essa mensagem, agradeço ao vivo e você ajuda na causa Guerreiros do Bem. O que é essa causa Guerreiros do Bem? Que as pessoas vêm ajudando já desde a primeira partida. E isso já agradeço demais, porque muitas pessoas conseguiram fazer uma doação, entraram em contato e falaram: Rafael, eu quero ajudar, só que eu não consegui assistir, não consegui participar da transmissão ao vivo, mas eu quero ajudar de alguma forma. As doações feitas por vocês são destinadas para ajudar o pessoal que é deficiente visual. A vida já é complicada, ela já é difícil para a maioria das pessoas, e você ser deficiente visual, você tem uma barreira a mais. E essa barreira não é pequena, gente. É uma barreira gigantesca. Às vezes uma simples conversa, uma simples atividade demora um tempão por causa da barreira, né, da dificuldade que o pessoal tem em acessar uma informação através de áudio. Todo esse nosso trabalho eu estou fazendo de forma remota. Cada um está num estado, num canto diferente do Brasil. E minha comunicação com eles, a própria partida, os ajustes, é tudo feito através de videochamada. Mas vocês acham que as ferramentas, as plataformas, todas elas funcionam de primeira ou o leitor de tela deles lê todas as janelas? Pior que não. Então, existe uma dificuldade tremenda. Isso é só a pontinha do iceberg das dificuldades que esse pessoal tem por causa da deficiência visual. E vou falar o seguinte, esse pessoal consegue se virar e é de tirar o chapéu. Então, qual foi a proposta? E aqui eles já perceberam isso. Os jogadores já perceberam porque
chegou o processador na casa de um para poder fazer upgrade do computador, chegou headset para o outro, chegou câmera para o outro, chegou memória para o outro. Eu aproveitei a doação que vocês fizeram e reverti para os próprios jogadores. O pessoal tem computador em casa que tem como dar uma melhorada, mas por causa dessas limitações, ou falta de conhecimento, ou dificuldades financeiras, eles não iriam fazer essa melhoria. E eu fiz questão de trazer essa melhoria para eles, ao invés de pegar o dinheiro e doar para uma casa que cuida de cegos, que também poderia ser uma ajuda, mas por que não ajudar quem está em contato direto conosco? Então, nessa terceira e última partida, vocês vão poder ver imagens melhores, áudio melhor, de alguns que estavam com áudio ruim. O Brendo, que havia ficado de fora, eu consegui colocar ele para dentro do Foundry. Ele não estava conseguindo entrar no Foundry, porque o computador dele não aguentava. Agora ele já consegue entrar dentro do Foundry para poder participar. Infelizmente, o computador da Bia não deu conta, apesar das melhorias que foram feitas, mas ela pode agora voltar a usar o computador e fazer as atividades dela, seja cantar, gravar, pesquisar, usar o computador que ela usava na faculdade e que parou de funcionar depois de um tempo, porque foi envelhecendo ou estragou. Enfim, foi feita uma manutenção e o pessoal teve uma melhoria nos equipamentos. Quem estava com mais problema de equipamento teve mais melhoria. Quem já estava bonzinho, melhorzinho, ficou do jeito que estava ou recebeu um ajuste menor. Enfim, houve uma distribuição das doações feitas por vocês para ajudar esse pessoal, mas a gente precisa de mais. Eu tive que fazer uma escolha aqui ou ali, o dinheiro vai para cá ou para lá, e até tive que gastar um pouco mais tirando dinheiro do bolso. Porque você vai descobrindo que tem uma coisinha aqui, outra ali, você tem que dar um ajuste, compra uma peça a mais, e aí você acaba gastando a mais. Sai um pouco fora do planejamento. Mas como tem essa terceira partida ainda para ocorrer, eu espero que o pessoal apareça para fazer mais uma última doação e a gente poder fechar. E não se preocupe, todos vocês que estão doando ou até já doaram, eu estou mantendo um registro de quem doou, eu fiz fotos, vou explicar o que é que foi feito com o dinheiro num vídeo futuro. Será feito o vídeo onde eu explico o que é que foi feito, eu conto e, obviamente, do vídeo eu extraio o áudio e você também vai poder ouvir isso em podcast. Assim, todo mundo fica sabendo o que é que foi feito, o trabalho que foi feito. Então, assim, com a sua ajuda, com a sua participação, com qualquer doação que você puder fazer, mesmo que você não participe da transmissão ao vivo, se você puder fazer uma doação para o nicolas@rpgnext.com.br. Novamente, chave do Pix, o nicolas@rpgnext.com.br. E eu digo aqui Pix porque o dinheiro cai direto pra gente sem desconto nenhum. Se você fizer uma doação no Superchat do YouTube, por exemplo, esse dinheiro vai pro YouTube, o YouTube fica com 30% e só depois que acumular $100, ou seja, R$500 arredondando, doados, que aí eles transferem pra gente e demora mais umas semanas para poder chegar. Então pode ser que fique, sei lá, o ano inteiro lá parado o dinheiro e a gente não consegue fazer nada com esse dinheiro. Se ele estiver lá no Google, não dá para usar, certo? Então a gente está usando o Pix, o nicolas@rpgnext.com.br. Se você quiser fazer uma doação em prol dessa causa, você pode fazer essa doação. Escreve a sua mensagem. Eu posso falar essa sua mensagem ao vivo. Se você mandar antes da live, não tem problema. Eu gravo a sua mensagem. Você pode converter isso em bônus para o pessoal ou só fazer a doação e mandar uma mensagem para o pessoal. Eu também leio isso ao vivo. Se você mandou depois da partida, você pode falar, Rafael, tá aqui, ó. Eu sei que já foi, perdi aqui a data, já acabou a aventura. Tá aqui a doação. Quero ajudar o pessoal lá. Eu consigo pegar isso e ajudar o pessoal, porque eu não vou fazer esse vídeo de imediato. Precisa de um preparo, né? Eu preciso criar um roteiro, explicar o que eu vou fazer, juntar as imagens. Tem um certo trabalho. Então, pode ser que você esteja ouvindo esse áudio agora depois que já acabou, já passou esse dia 14 de fevereiro de 2024. Sei lá, passou 1, 2 semanas, estamos ali em março. Qualquer coisa, manda um recado pra gente, manda uma mensagem. E aí, já acabou a campanha, posso doar ainda para ajudar? Tenho certeza que vai ser muito bem-vindo, tá bom? O pessoal vai adorar, vai agradecer e a gente tá fazendo o bem para essa galera, ajudando esse pessoal a poder ter mais independência. Ainda mais quem é cego, que depende da tecnologia. Então, assim, nunca vai ser um desperdício. Sempre vai ser usado em prol de ajudar a galera. E a gente está convertendo essa doação na compra de equipamentos de tecnologia, melhoria dos computadores. Mas depois no vídeo eu vou exemplificar. Eu tenho a lista de todos os itens que foram comprados. Eu gastei horas e horas pesquisando para poder tentar pegar o preço mais barato das peças, para poder ter o melhor custo-benefício.
Eu fiz o dinheiro que vocês doaram valer. Não saí comprando qualquer coisa, só o dinheiro não é meu mesmo, vou comprar isso aqui, não. Falei, eu tenho um orçamento limitado, eu tenho que conseguir ajudar todo mundo com esse dinheiro. No caso da Bia, teria que trocar de computador para poder fazer ela conseguir entrar no Foundry, por exemplo. No caso dela, não tem jeito. Tá, eu tentei de tudo, mas pelo menos agora ela tem computador, tá funcionando o áudio, ela consegue fazer gravações. Então, pelo menos tem alguma ferramenta lá que funciona agora. O Brendo, mesma coisa, né? Tinha lá um computador, mas ele desligava, não aguentava rodar quase nada, e agora a coisa está estável. E assim, ainda são ajustes e máquinas com peças antigas, com peças que você só acha no Mercado Livre porque não se fabrica mais, né? São estoques antigos. Então, gente, R$ 1.600 para ajudar 5 pessoas com informática. Isso é muito dinheiro? Não é quase nada, né? Mas mesmo sendo pouco, eu consegui fazer muita coisa. E é isso que eu vou querer mostrar para vocês depois nesse vídeo do Guerreiros do Bem. Então, se você puder participar, faça sua doação para @onicolas no PicPay. Gente, pode doar R$5. Não pensa assim, só vou doar R$5, puxa vida, vou passar vergonha, vou doar, não tenho mais dinheiro. Gente, eu faço vários apoios para vários projetos de RPG, eu dou R$5. Nossa, Rafael, mas que mixaria. Gente, eu dou para vários projetos. E olha a quantidade de horas que não só eu, mas outros integrantes da equipe gastamos para poder fazer tudo isso acontecer, tudo isso funcionar. Então existe também, né, um trabalho aí por trás que, se você fosse quantificar pela quantidade de horas trabalhadas, seria um custo gigantesco. Então, a nossa participação no Guerreiros do Bem é fazer isso acontecer. Mas a gente precisa também da ajuda de vocês. A gente quer a participação da comunidade, porque eu acho que todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo contribuindo, colaborando, a gente consegue fazer muito mais e ir mais longe. Se depender só de algumas pessoas, vai ficar sempre um projeto pequenininho, fraquinho, que vai ajudar pouca gente. Então, conto com a sua colaboração, conto com a sua doação. Quem vai agradecer é o pessoal necessitado, são os deficientes visuais, tá bom? É isso, chega de falatório, falo demais, mas acho que era importante eu trocar essa ideia com vocês. Boa diversão, pessoal, abraço! Bom, é claro que para quem está aqui no RPG Next, a gente faz esse trabalho desde 2015, e eu lembro, eu vou trazer da minha memória, Brendo, eu lembro que um dia você mandou mensagem, ou foi pro RPG Next, ou foi para mim, eu não lembro agora onde que eu vi a sua mensagem, mas você escreveu no Messenger do Facebook, comentando, explicando, falando que você conheceu o RPG Next, e a gente começou a trocar ideia, conversando por aí. Eu realmente não lembro se foi através do RPG Next ou se foi da minha conta pessoal, mas acho que não tem... Sua conta pessoal. Foi a conta pessoal. E a gente foi trocando ideia, você elogiou o trabalho, foi, que legal, você falou que era deficiente visual, que por ser áudio era legal, tal. A gente foi criando uma amizade assim. E aí o Brendo, um belo dia, mandou uma nova mensagem, fazendo mais um outro comentário. É super querido, o Brendo foi muito, muito bacana, assim, muito legal, é muito gente boa. E aí eu já me simpatizei fácil pelo Brendo desde o começo. E aí um dia eu falei assim, vamos jogar aí um RPG então, vamos fazer Aí emendei, vamos fazer uma partida, já vamos fazer um Guerreiros do Bem, você conhece gente com deficiência visual, vamos fazer uma partida de RPG só com deficiente visual, já vamos transformar isso no Guerreiros do Bem, e aí estamos aqui. Aconteceu um monte de coisa, foi o ano passado, mas a gente já vinha conversando já há anos, né, Brendo? Bastante tempo já, né? Já, na verdade, a gente começou a conversar mesmo, Rafa. Foi numa live que você estava fazendo, montando a parte ali do covil da Linhit, do SKT. Aí ficou eu, você e um outro garoto chamado Jackson, acho que Jackson Santos, que também é cego, conversando ali no chat, né? Você montando as coisas, a gente meio que te dando dica e brincando ali no chat. E foi a partir dali que a gente começou a criar contato. Que bacana. Então foi assim, aí eu falei assim, Brendo, você conhece mais gente? E pra minha surpresa ele falou, eu sou mestre de RPG, eu mestro pra galera, eu tenho um grupo, conheço pessoas, eu sou influente aqui. E aí eu falei, então traga a galera. E aí veio essa turma. Eu, adorei conhecer vocês, porque todos vocês são divertidos, são diferentes, engraçados, legais, gente boa. Porque às vezes vem um chato junto, mas não foi o caso. Era que o Rafael ia falar que veio essa turma. Não, o chato eu não chamei.
Você fez uma seleção, então, só a nata. Só trouxe a nata, então, Breno? A nata da nata, não, tô brincando. A nata da nata. Acertou na nata. Não tem chato, não. Tem chato. Não chamou o chato? Ah, então o Jones veio de Penetra? O que você tinha chamado Mas, ele? rapaz, eu sou o cara mais fantástico dessa equipe aqui, rapaz. Me desculpa, respeita a minha história. O mais caótico realmente você é. Eu sou o cara que tem que estar na mesa. Eu sou o cara merdeiro, sabe? Eu sou o cara que faz a merda no jogo. É o Eu caótico. sempre gosto de perturbar, independente de quem é o mestre. O pessoal já me apelidou. A gente já vai comentar sobre esses estilos de jogo de vocês. E o Pedro Alves aqui na live, ele fez uma pergunta. Pedro, eu vou guardar sua pergunta para mais tarde. E eu acho legal primeiro perguntar o seguinte. Vocês têm a deficiência visual e óbvio que o RPG de mesa, por ser um jogo onde você precisa muito da imaginação, ajuda bastante a jogar. Porque dentro do mundo dos jogos nós temos o board game, que é o jogo de tabuleiro que tem peças, mas também o jogo de tabuleiro ele precisa, muitas vezes se ele não for adaptado, ele precisa da visão para você poder jogar. Você precisa enxergar o tabuleiro, precisa às vezes ver a informação da carta. Então, o tabuleiro, do jeito que é concebido por pessoas que enxergam, ele não é acessível a pessoas com deficiência visual. Aí você tem o videogame, que é pior ainda, porque o videogame é uma tela e depende completamente da visão, a não ser que seja um jogo pensado para deficientes visuais com informações puramente sonoras. Que existe... O de luta, Rafa. O de luta. Ah, o de luta. Mas não foi feito... Ele não é feito para quem não enxerga, né? Você pode jogar. Para pessoas que enxergam. Acessibilidade nos videogames é uma coisa que está crescendo bastante, Rafa. Não jogos feitos para deficientes visuais, mas jogos que são feitos para pessoas que enxergam e que têm acessibilidade. A acessibilidade... 2020, mas está chegando aí. A acessibilidade... Série do mago. A acessibilidade é isso, é dar acesso. Se você faz um jogo só para cegos, que só o cego consegue jogar, a gente não está trabalhando com acessibilidade. Acessibilidade é quando você faz um jogo que você inclui a pessoa cega. A pessoa que enxerga pode jogar, a pessoa que é cega pode jogar, então ela é acessível para todo mundo, né? Ela não é feita só para um grupo de pessoas. Mas por que eu estou fazendo essa volta toda? Porque o RPG de mesa é um jogo que você pode jogar com o uso da imaginação. No entanto, você precisa ler as regras, e as regras estão num livro. E não existem jogos RPG lançados, por exemplo, em braille. Você tem no máximo PDF, e se o PDF não for naquele formato que dá para ler, você também não tem acesso à regra do livro. Então a questão é, como é que vocês conheceram o RPG? A partir de... Qual que foi o acesso? Então, eu quero ouvir a história de novo, vou começar pelo Brendo de novo. Brendo, tenta, todos vocês... Faz o contrário. Faz do outro lado. Começa pelo Hector, porque então ele é tá. Mas assim, tome cuidado para você não contar uma história muito longa, porque vocês estão em 5. Se vocês gastarem muito tempo, vai mais 1 hora aqui de assunto. É legal falar rapidamente como é que você conheceu o RPG, e aí a gente vai abrindo para as perguntas que o pessoal escreve no chat, ou as próximas que tem aqui. Então vamos lá. Hector, como é que você então conheceu o RPG de mesa? Então, eu conheci, já tinha ouvido falar bem por cima, mas nem sabia o que era. Aí o Brendo, uma hora, me apresentou. Eu conhecia o Brendo, né? Ele falou, vamos jogar esse negócio de RPG de mesa aqui. Eu já tinha ouvido falar. Aí ele me fez fazer uma ficha. E, eu era muito empolgado. Foi o Wesker, o primeiro personagem que eu interpretei. Era muito empolgado. Ia uma semana e faltava 3. Mas o personagem seguiu. E aí eu fui prosseguindo. Depois eu joguei mais algumas mesas, não muitas. Eu não sou um jogador ávido, como alguns daqui são, de RPG de mesa. Eu jogo às vezes, mas não sempre. Mas é legal. Eu conheci através do Brendo mesmo. Ele foi meu primeiro mestre. Então a gente vai descobrir como é que o Brendo, por último, descobriu o RPG. E aí a gente entende como é que o Hector descobriu também, na hora que chegar no Brendo. Então vamos para o Jones. Sim, só falta você falar que foi a mesma coisa. Não foi não. Eu conheci o RPG através de um amigo meu, né? Assim, amigo não, na época era meu amigo, mas agora infelizmente não deu. Um conhecido, posso dizer assim. Eu nunca joguei, eu sempre vi eles jogando pelo Skype, né? Eles fazendo essas jogadas e tudo. Aí eu fiquei curioso. Não, Jones, pera, Jones, pera. Como assim você viu ele jogando pelo Skype? Não faz sentido isso pra mim, porque não tem como eu ver ninguém jogando RPG pelo Skype. Tem como sim. Porque, por exemplo, a gente não tá na chamada aqui? Sim. Uma pessoa tava mestrando e eu tava ouvindo.
Eu tava junto ouvindo. Eu não então peraí. Então ele te convidou a participar como ouvinte. Sim, ele me convidou a participar como ouvinte. Agora entendi. Entendeu? Tá. Ele me convidou a participar como ouvinte. Eu fiquei ouvindo. Aí um dia eles criaram uma campanha própria e me jogaram um personagem. Me jogaram um sniper, né? Um sniper alcoólatra, né? Pra começar, entendeu? E eu fui fazendo parte disso. Pra jogar realmente, teve um outro amigo meu, né? No caso, o Bruno, que perdeu praticamente uma tarde toda, quase meia-noite, para convencer a jogar. Aí desde esse dia que eu aprendi a jogar, eu fiquei viciado. Né? Eu tive alguns mestres, né? No caso, eu tive o Idi, que é o Messias, né? Que foi o meu mestre, foi que realmente me apresentou. Eu tive o Bruno, entendeu? E na sequência foi o Brendo, que eu tô com ele até hoje jogando. Porque agora eu parei um pouquinho, mas ele é o meu mestre. Então foi assim que eu virei rato de RPG, né? Eu comecei a brincar com RPG e no início eu pensei que eu não dava conta, porque tinha que interpretar, tinha que vivenciar, entendeu? E eu fui vendo que eu consigo fazer isso, né? Eu consigo mostrar isso, eu consigo vivenciar e ser os personagens, até brincar com a voz um pouco, né? Como você vem fazendo com o Máprio. Sim, com o Máprio Perudo, o meu gnomo muito bonitão, charmoso e gostosão. Beijo para minhas fãs. Eu vou adicionar uma pequena pergunta e vocês respondem. Vou voltar um pouco pro Hector. Qual que foi o sistema que na primeira partida que você jogou, qual que foi o sistema, Hector? O meu foi D&D, era as Minas Perdidas de Fandelven. Só que eu acho que era um pouco... A mina, não as minas. As minas é de outra história. Tá, D&D. A Minas Perdidas de Fandelven, D&D, o primeiro sistema que eu joguei. Jones, você sabe dizer o sistema? Algumas alterações. No caso, o sistema que eu joguei era um sistema próprio. Era de um LUD que a gente jogava, né? Esferas da Vida. E criaram-se uma história através desse sistema. Aí depois eu conheci o D&D, né? Que foi através do Brendo, que eu conheci, né? E, no caso, o Messias, né? Que é o ID. Eu conheci o D&D por causa deles dois. Tá bom. O William, e como é que foi você? Bom, no meu caso, antes da previsão, na minha escola tinha um pessoal que jogava. Na última escola que eu estudei. E ele, ao ver eles se unindo, às vezes falavam, só que nunca me convidaram. Depois que eu perdi a visão, os amigos da minha prima estavam falando, vamos lá que tá na hora da nossa partida. E eu perdi do que eles me falaram que era RPG. E eles até me convidaram pra mim jogar. E eu falei, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter acesso a esse negócio, a ficha? E eles falaram, a gente lê. Só que no dia eu acabei tendo que voltar para casa pra fazer outras coisas, porque no outro dia eu ia ter médico pela manhã. Então, foi passando tempo, conheci a Nick, que é uma amiga nossa, minha do Brendo, pessoa que tá na chamada. Ela falou que ia jogar RPG, tava conversando com ela, e eu pedi pra conhecer. Daí ela me apresentou um Brendo. Daí a primeira que eu comecei a jogar foi D&D, foi SKT. Por isso que o Brendo tá ficando por último. O Brendo já sabia, ele Sim. quer fazer o fechamento. Não, Tá. pior que não. Nick, beijo, querida. Nick, beijo. Bruno, um abraço pra você, meu querido. Japa também, Idi, a galera toda que tá curtindo a gente aí. Não, folgado. Uma brincadeira, porque o Bruno jogou de anão na mesa minha. Vamos então pra Bia. Vai lá, Bia, conta a sua experiência. Meu primeiro contato, quando eu conheci RPG, adivinha? Foi através do Brendo. Quem diria? Ele também... Tô ficando tímido. E foi na época da pandemia. Não faz muito tempo que eu jogo RPG, vai fazer 4 anos. E eu acabei... Primeiro ele me chamou pra assistir a Mina Perdida de Fandelven, claro. E aí eu lembro que depois de um tempo, ele me deu uma... você não quer interpretar uma personagem? Uma NPC, né, que a gente chama. E aí eu não consigo fazer essas coisas. Ele me deu a Noemi, uma paladina, lembro até hoje, tenho a ficha dela até hoje. Que depois ela se tornou uma personagem mesmo, da
da mesa, mas a princípio a minha relação era assim, eu sentava e ficava como se estivesse vendo na tela um personagem fazendo as coisas e eu ficava assim, como é que loucura é essa de interpretar, falar com outra pessoa. E depois eu fui um tempo de teatro e isso acabou me ajudando a ter mais imersão nos personagens. Hoje já faço mais vozes, sotaque e tudo mais. E foi uma coisa muito boa começar a jogar pra mim, porque me ajudou a não pirar na época que eu tinha que ficar em casa, trancada o tempo inteiro. Era um momento que eu me distraía, assim, sabe, do que estava acontecendo, dessa loucura toda que estava em volta. Foi muito legal. Agradeço muito ao Breno por ter me apresentado o RPG. O primeiro contato que eu tive, o primeiro contato com o sistema foi o D&D, que eu lembro até do primeiro esboço de personagem que a gente criou, eu e o Breno, que ele estava me explicando como é que faz. Que era uma parente de Strade, ela tinha um problema no Gonzarovich. E foi basicamente isso. Eu acho que eu tenho a ficha dela até hoje também, né? Para não chorar. É isso. Muito bom. Então, agora eu fiquei curioso, porque o Brendo então é a peça-chave. Então, se o Brendo apresentou para todo mundo, resta a gente saber como é que o Brendo conheceu. Vai lá, Brendo. Então, na verdade eu queria ir por último, porque eu sou alguém que tem uma história muito longa com RPG, mas eu vou resumir ela o máximo possível. Opa, beleza. Foi muito bom. Obrigado, acabei. Não, assim, um tempo atrás eu tava sem ter o que fazer, fiquei pensando comigo, ok, vou procurar algum jogo pra jogar, alguma coisa. E aí uma colega minha me disse, eu tô jogando Harry Potter, tô jogando um RPG de Harry Potter com alguns colegas, que narra, inclusive o Felipe Bento. Um abraço, querido. Se tiver assistindo por aí. Se não tiver, abraço do mesmo jeito. E aí ela me convidou pra inicialmente assistir. Eu assisti, gostei, falei, vamos jogar. Só que o sistema do Felipe era um sistema próprio. Então, beleza, não tinha dado, era muito da fala e da interpretação do que você vai fazer. Aí, eu joguei acho que umas 2 mesas com ele e, posteriormente, eu fui convocado por essa minha colega a participar, porque eu tava querendo mais um tempo aí que eu queria achar o que fazer, né? Fui convocado por ela a jogar numa mesa. Não, minto, desculpa. Foi outra colega que me chamou numa outra mesa, que era um sistema de D&D, só que ele tinha adaptações, porque o mestre ele tava fazendo uma campanha que era muito mais pautado numa coisa meio cenário cavaleiresco. Então, ele não puxava todas as regras do D&D, ele fazia adaptações. E até aí tudo bem. Eu fui, joguei por algum tempo com eles, e a partir dali, teve um outro momento que eu falei, eu tô sem nada pra fazer, mas eu achei interessante essa coisa do RPG, esse contato que as pessoas criam, né? Essa coisa de você se sentir próximo do outro, mesmo que ele esteja lá do outro lado do mundo. Então eu falei, quer saber, eu vou montar minha própria mesa. E aí nessa brincadeira, eu não chamei ninguém que tá aqui. Plot twist. Plot twist. Eu chamei 2 colegas e comecei a narrar pra eles a Mina Perdida de Phandelver. Só que eu fiquei mega nervoso, porque eu pensei comigo, ok, como que eu vou narrar esse negócio? Então, pra base, eu criei um NPC chamado Tsuki, lembro dele até hoje, onde eu criei eles mais pra poder puxar eles, sabe? Fazer eles entrarem na história. E aí, nesse processo, foi quando uma outra amiga se interessou, ela acabou entrando também, beijo, Thalia. Depois, eu acabei chamando o Hector, que também entrou, e essa foi a primeira mesa do Hector comigo. Espera um pouquinho, Breno, é o Hector Meirelles? Não, tá errado. É o Hector Meirelles. Aquele rapaz moreno, forte, bonito? Não, de branco de olhos azuis, gente. Esqueceu. Okay, tá. Branco de olhos azuis. Desculpa, é que eu fiquei assim pensando e aí eu não pude deixar de falar, mas continue, Brendo, por favor. Então essa mesa assim, é uma coisa que eu até queria aproveitar para poder passar para os outros mestres. As suas primeiras mesas podem, às vezes, não ser tão boas, às vezes você pode não conseguir não terminar uma mesa, mas assim, gente, vai tentando que você sempre vai conseguir achar. As pessoas foram feitas muitas vezes para grupos e sistemas diferentes. Eu tive a chance de jogar com meus grupos, né, posteriormente. D&D, já tentei alguma coisinha em GURPS, mas é difícil demais. E Might and Blade,
que atualmente, inclusive, eu também tenho uma campanha ali pausada para poder retornar com isso. Essa primeira mesa não deu muito certo, aí eu tentei de novo. Na terceira tentativa foi onde eu incluí, né, a Bia com aquela NPC dela. Só que aí, na sequência, foi quando eu comecei o SKT, a Storm King's Thunder, com o mesmo grupo. Eu queria tentar campanhas diferentes para ver o que dava. E aí foi onde eu introduzi o nosso querido Jones. E desde então, eu tô aqui. Não parei mais, porque pra mim o RPG, além do trem... É o apito do momento emocionante que você vai falar, entendeu? O RPG, pra mim, ele é uma espécie de terapia. Não só pra mim, eu acho que pra todo mundo que acaba jogando. Porque é uma forma de você se divertir e, ao mesmo tempo, trazer uma vista pra um outro personagem. Tanto que, na segunda mesa que eu joguei, talvez por ser ator, por ter um pouco mais de facilidade com isso, eu até que peguei isso muito rápido. Às vezes eu tinha que mutar meu microfone pra não dar uns gritos de dor que o meu personagem sentia quando ele tava sendo queimado. Mas enfim. Nossa senhora. Sim, a gente leva muito a sério. Então, desde então, né, foi avançando. Inclusive nessa campanha do Jones também foi a sua, né, William? O SKT? Sim, foi. Eu conheci o SKT, foi no dia 31 de julho de 2021. Foi quando eu criei minha conta no Discord. Você tá vendo? Eu nem sabia. Uhum. Tá vendo? Foi assim. Curiosidades. O William tava lá, ele assistiu uma sessão nossa, eu falei o seguinte: aí, mano, quer jogar? Bora? Assisti duas, quando eu terminei de assistir a segunda, tu e a Bia me ligaram. E eu fiquei, não, como é que eu vou jogar isso? Não é pra mim. Daí vocês na chamada improvisaram um negócio ali comigo, e tu viu isso aí. Foi que eu criei o Bárbaro, meu primeiro Bárbaro. Grande Atauapa. Enfim, então em base é isso. Eu posso dizer que eu tenho mais experiência com RPG como mestre do que como jogador. Pô, que legal. A ponto de curiosidade, eu também joguei 2 mesas com o mestre que meio que apresenta o RPG pro Brendo, que é o Felipe Bento também. Joguei 2 mesas com ele. Ele é bem criativo. Ele geralmente pega uns sistemas que já existem e adapta e cria uns sistemas novos. Ele gosta de fazer isso. Todos os mestres que eu tenho fazem isso. Incrível. Menos o Rafa. Menos o Rafa e o Hélio. Inclusive, beijo, Hélio. Mas, gente, uma curiosidade é o seguinte: vocês estão em estados separados. Tirando o Brendo e o Hector que estão no mesmo estado, o resto vocês estão em estados diferentes. Eu também estou no Paraná. A questão é, vocês se conheceram... por exemplo, Brendo, começar com você ali. Porque assim, você falou, conheci o RPG, mas você conheceu o RPG com a... Como chama a pessoa lá que te apresentou? Foi a Isa Gardênia que me apresentou o Felipe. Então, mas... mas aí o RPG, ele sempre foi um jogo, né, presencial, de mesa. E você conheceu ele assim ou você conheceu ele digitalmente? Digitalmente. Onde? Foi no Skype também. Tá. Um amigo te chamou, né, o colega... Ela que, se eu não me engano, ela que é de Londrina, me chamou, né? Eu falei pra ela que queria fazer alguma coisa, ela tava jogando, né? Ela falou, vem assistir nosso jogo. Eu falei, beleza, vamos lá. O Felipe é daqui. Tá, não sei se ele foi tá igual aqui o Jones, ainda, né? Foi igual o Jones. Vem aqui ouvir um bate-papo no Skype. Vem aqui ouvir. Ou Discord. Exato. Tá. Foi mais ou menos isso. Foi no Skype. Quando eu ouvi a primeira vez, foi no Skype. E vocês acreditam, então, que se não tivesse essas ferramentas de videoconferência, vocês não seriam apresentados ao RPG, né? Não. Possivelmente não. Definitivamente não. Por exemplo, Rafa, essa partezinha de por exemplo, aí o pessoal fala, mas como é que vocês jogam os dados? Como é que vocês sabem tal magia, tal habilidade? Porque a gente fica com um bloco de nota, né, um TXT, e lá tá escrito toda a história do personagem. Então tem tudo ali dentro. Então a gente sabe o que vai fazer. Por exemplo, o Brendo, ele fica com uma cópia, né, da mesma ficha que eu tenho. Então, eu quero fazer tal coisa. Aí o Brendo vai olhar a ficha rapidinho. Não, você pode fazer. Beleza, a gente interpreta. Aí como é que você vai rolar o dado? Tem várias formas. A gente tem uma mesinha virtual, que graças a Deus a gente descobriu. Quem descobriu foi até os meninos, o Bruno, o Japa, o Lobo. São meus amigos do Brendo também, da Bia, do pessoal, que descobriu essa mesa pra gente. E a gente usava. Depois a gente descobriu o Discord,
né? Que tinha como rolar dado pelo Discord, pelos bots, né? Os bots de dado. E a gente lê na tela do computador por escrito, entendeu? Aparece o resultado pra gente. Aí assim que a gente joga o RPG digitalmente. Se alguém for fazer esse tipo de pergunta, eu já tô dando mais ou menos uma resumida do que é, entendeu? Como é que a gente faz. Exatamente. Uma coisa que é legal, que eu tô gostando, por exemplo, eu tinha curiosidade em jogar no Foundry, e o Rafa tá me proporcionando isso. Eu nunca joguei numa mesa virtual, né, que os videntes jogam. Agora não, a gente conseguiu, né, aos poucos, tá conseguindo devagarzinho jogar no Foundry, com os atalhos que o Rafa tá tendo um trabalho tremendo de descobrir dentro do programa. Ajuda aí, galera do Foundry. Eu queria aproveitar esse momento para poder fazer aqui um comentário e ao mesmo tempo um agradecimento. Porque pra mim, eu tive vários mestres que eu pude presenciar, mas eu acho que um dos melhores mestres que eu já tive, e não é por causa da one shot nem nada, gente, mas eu acho que é o Rafa. Por dois motivos bem básicos. Primeiro motivo, quando eu tive chance de conhecer o RPG Next, assistir a Mina Perdida de Phandelver, ou As Minas Perdidas de Phandelver. As Minas Perdidas de Phandelver. Eu achava muito interessante essa coisa da sonorização que o Rafa colocava de fundo, as trilhas. E eu percebi que o RPG, ele é uma interpretação bacana, é legal, mas eu percebi o quanto essa sonorização, ela dava uma imersão a mais na narrativa. Sim. Então já foi a primeira lição que o Rafa me deu, à distância, sem me conhecer. A segunda lição que eu aprendi com o Rafa é que não existe algo que você não possa fazer dentro do RPG. As regras, elas existem ali para ser seguidas, obviamente, mas para tudo se adapta. Você pode adaptar. Quando eu comecei, eu tinha muito medo de não conseguir, sabe, adaptar, de ter que seguir completamente o que está no papel, do jeitinho que era. Eu digo isso porque eu já vi algumas situações que você, Rafa, inclusive, até no nosso playtest mesmo você chegou a fazer, que você usou de alguma, sabe, utilizou alguma regra, mas improvisou alguma coisa em cima. Os próprios efeitos críticos que vocês têm aqui não são os do livro, né? Vocês têm as cartinhas, que é um recurso a mais. Essas foram lições que eu fui aprendendo, e especialmente que a gente precisa ser muito calmo, nós que somos mestres. Porque, assim, vai ter jogadores de todos os tipos. Nem todos os jogadores vão ser, né? Vão ter a visão parecida com a nossa, ou vão ter a mesma experiência, então a gente precisa se adaptar a eles. E para isso você precisa ter calmaria para poder conhecer os seus jogadores. Então, desde já, eu agradeço ao Rafa por me dar essa possibilidade de ser um mestre melhor, mas também por dar ao meu grupo de jogo, né, a chance de estar aqui agora com você como nosso mestre. De coração, cara. Obrigado. Obrigado vocês, Obrigadão. Pessoal. Obrigado vocês por participarem, por também aguentar, porque assim, para jogar comigo, eu pego no pé, eu fico enchendo o saco, vamos entrar cedo, tem que fazer teste, ligar a câmera, e isso gera um incômodo às vezes, e vocês estão me aguentando, então eu agradeço também, tá? Não gera incômodo nenhum até nós. Pra gente temos esse costume de antes das nossas partidas chegar antes, para abrir a ficha, se tá tudo certo, testar o microfone até. Nós, né, eu, a Brenda e a Bia, a gente tem esse costume de ficar um tempo conversando ali para depois dar... O Bill. Iniciativa ao jogo. Ó, eu quero deixar aqui também registrado que o pessoal aqui da live também tá ajudando. Eu quero que a partida final, a última partida da aventura, todos vocês possam estar dentro do Foundry, né? Com tudo funcionando bonitinho. Então, até lá, a partida final depois a gente anuncia para que todos vocês tenham a experiência lá dentro. E a principal experiência lá dentro é a sonora, né? Sim. Porque você não tá vendo de qualquer forma, né? Então, você tem que ter a imersão sonora, né, gente? Oi. Senão não dá certo. E falando em sonoro, tá lá o Jones não atendeu o sonoro. Gente, só pra vocês poderem entender, né, que tem, nessas partidas que a gente tem jogado, alguns dos jogadores têm ficado ali, né, no Foundry, porque provavelmente tem gente que não estava nas outras partidas. Só que a Bia, teve mais alguém, Rafa? Me confirmei. Só vocês dois, A gente não teve, né, como estar dentro do Foundry por questões técnicas, enfim. E agora temos uma chance melhor, graças ao Rafa, graças ao RPG Next, aos padrinhos, enfim. Obrigado aí, galera.
Eu vou fazer aqui um paralelo, pessoal, porque eu sou professor de universidade, poderia ser professor de outro nível escolar, isso não importa. Mas acontece, por exemplo, de a gente ter em sala de aula pessoas com alguma ou deficiência, alguma necessidade especial, né? E aí nós temos orientações e formas de atender essas pessoas da melhor forma possível. E quando a gente recebe a orientação, eu vou até falar para vocês o seguinte: você lê a orientação, um exemplo, dar atenção, tirar as dúvidas, explicar mais de uma vez, se precisar de mais tempo para poder executar uma tarefa, permita que tenha mais tempo, blá blá blá. Tem uma série de passos ou uma série de coisas para você tomar cuidado. Aí quando a gente vê aquilo, eu penso assim, poxa, isso aqui eu não vou fazer só com essa pessoa, isso aqui eu já faço com todo mundo. E acho que é a mesma ideia pro RPG, entenderam? Então, por exemplo, se você prepara uma mesa de RPG considerando toda a experiência de uma pessoa com todos os seus sentidos, você já está tornando ela o mais acessível possível, porque enquanto o pessoal deficiente visual não vai enxergar a mesa ali virtual, eles ainda podem se beneficiar dos outros sentidos. Uma descrição com algumas informações mais detalhadas, principalmente efeito sonoro de ambiente, música de combate, música de suspense. No Foundry, por exemplo, você pode colocar som ambiente, qualquer tipo de áudio posicional. Não sei se vocês se lembram, quando na segunda partida vocês entraram naquele calabouço, naquela sala cheia de fumaça, que tinha os corpos passando por experimentos. Lembra que eu descrevi que tinha uma fonte de água no fundo, no lado oposto da sala? Sim, Conforme o tokenzinho de vocês foi se aproximando daquela fonte de água, a água foi ficando mais alta e ela fazia o áudio no fone do lado que vinha a água. Vocês chegaram a perceber isso? Sim, com certeza. Percebi que, por exemplo, quando você mudava, por exemplo, a carruagem, quando a Shelly entrou na chamada, no início, assim, pra mim, Rafa, aquilo era uma gravação. Sim, pra todo mundo. Pra mim era uma gravação. Eu falei, poxa, que legal, o Rafa pegou e gravou a voz da Shelly aqui pra gente e tal. Eu pensei que fosse gravação. Eu falei, caraca, que maneiro. Eu só vim perceber que tinha alguém na chamada quando ela me respondeu. E quando ela brincou com o Brendo. Entendeu? Tu viu a minha reação? Eu falei, caraca, eu não acredito. Outra pessoa, Vinícius, entendeu? Eu falei, cara, aí eu fiquei assim, eu falei, cara, não é. Aí depois ele falou, eu falei, caraca, quer dizer, eu tava tão imerso dentro do Foundry, dos efeitos, dos sons que estavam ali em volta, que eu nem me imaginei que tinha outras pessoas junto ali com a gente, entendeu? Eu pensei que era só a gente. Então, aí, olha só, eu abusei da deficiência visual de vocês. Eu sabia que vocês não iam conseguir enxergar a pessoa entrar no Skype. E eu falei pra eles, vocês vão entrar no Skype e vocês vão ficar em silêncio, porque vai ser uma surpresa. Se vocês enxergassem, não dava pra fazer essa surpresa. Tá vendo? Sim, é que na verdade... A Bia viu. A Bia viu. Esse que é o detalhe. A Bia viu. Porque Eles ela entrando. Eu fiquei quieta. Ela ficou quieta, cara. Ela não falou nada. Tá, aí, Bia. Valeu, Bia. Valeu, Bia. É isso aí. Eu percebi também em determinado momento, tá? Mas enfim. Não, no meu caso, eu não percebi porque o leitor do meu notebook estava desligado. Se tivesse ligado, ele ia falar que entra na chamada. Porque quando a pessoa entra na chamada, automaticamente ele lê que você tá entrando. Ah, entendi. Mas a gente teve que desativar esse leitor para vocês poderem usar o Foundry, para não dar problema com o Foundry, né? Isso, com certeza. Foi o que fez a imersão melhor na campanha e a surpresa que a gente teve, entendeu? Além do Foundry, eu tava prestando atenção no Foundry, na música, nos efeitos. Ouvi de repente a voz da Shelly, a Shelly conversando com a gente, o Vinícius falando com a gente, falei, caraca, tô no céu. A propósito, Mas essa imersão, por causa do som, é muito, muito legal. Eu não pude estar no Foundry na live, né? Mas depois eu fui assistir no YouTube e uma amiga minha tava assistindo, tava na live e ela disse, nossa, parecia que eu tava na carruagem com vocês, ouvindo o som. Até elogiou que você escreve bem, Rafa Tyler, né? Desde Tyler, se estiver por aí. Legal, Então a gente fica mais imerso, assim. Parecia, quando eu tava jogando com vocês, e depois quando eu fui ver no YouTube, parecia outra sessão.
E, gente, hoje em dia com a inteligência artificial, eu fiz uma descrição ali, eu escrevi algumas cenas, eu peguei o texto que eu escrevi, joguei no chat GPT, por exemplo, e falei assim, olha, estou jogando uma aventura de RPG com deficientes visuais, o que mais que poderia ser colocado de descrição aqui que utilizem de outros sentidos para poder melhorar a imersão da cena. Aí ele reescrevia o texto com outras informações, eu pegava o texto, ainda dava uma ajustada, porque às vezes eu achava que ele ou exagerava o texto, ou colocava coisa que não tinha nada a ver, ajustava, e aí, né, também que às vezes ficava muito longo, dava uma reduzida e coloquei o texto para vocês. Então, esse é o trabalho também. E, assim, o único trabalho de adaptação para RPG, basicamente, é esse. A ferramenta Foundry é um outro trabalho à parte, que aí, infelizmente, hoje você precisa ter a visão para usar aquela ferramenta, mas para quem quer jogar e participar, se não fosse o TeamViewer, também seria mais complicado para poder conectá-los à mesa. Por causa do programa que a gente usa, tem que logar na tela do Foundry, tem que garantir que todo mundo esteja dentro da tela certinho. Para eu poder garantir essa experiência para os jogadores, eu conecto com o TeamViewer na conta de cada um e faço essa conexão para a gente também não perder muito tempo, né? Porque é trabalhoso. Eu quero compartilhar com vocês, né, uma experiência que é da minha percepção que enxerga. E eu sei da dificuldade que vocês têm, porque assim, vocês quando me mandaram a ficha de personagem de vocês em bloco de notas, é desesperador. Porque... é muito feio. Por que é desesperador? Porque assim, ó, eu vou tentar explicar. Quando você tem uma ficha de personagem, existe um trabalho que o designer faz, é o designer gráfico. Ele faz um trabalho de alocar as informações em blocos para que quando você bate o olho, você encontre as informações com mais facilidade. Informações mais importantes, elas ficam mais destacadas ou numa posição onde você bate o olho com mais frequência, por exemplo. E então o visual da ficha é quase como se fosse um tabuleiro de um jogo. Ele tem informações em locais diferentes. Então você bate o olho e você vai fazendo uma varredura visual buscando a informação que você quer. E aí você acha um bloco de informação e aí lá dentro você olha os detalhes. Num bloco de notas, o texto ele está em linha, ele está cadenciado. É uma palavra atrás da outra. Ele não tem essa estrutura. Então, se você quer achar, de repente, qual a magia que o seu personagem faz, você não tem que começar a ouvir o texto desde o começo. Nome de personagem, alinhamento, não sei o que, nome de personagem, não sei o que, história, blá blá blá, aí você vai passando. Magia, ataque, blá blá blá, não sei o que, blá blá blá. Aí magias, você fala, é aqui. Então, vocês gastam um tempo gigante para achar aquela informação, entenderam? Claro que daria para cadenciar em blocos também a ficha de personagem se ela tivesse escrita, por exemplo, numa HTML, por exemplo, onde você poderia simplesmente saltar entre os títulos, né? Aí é um outro trabalho esse. Mas assim, eu sei dessa dificuldade que vocês têm quando vocês me mandam essas informações, eu vejo, caramba, é assim que ele tem que ler, né? Eu vou dar um outro exemplo para talvez quem enxergue, que é o seguinte, talvez não faça sentido para vocês que não enxergam. Eu vou dar um exemplo com o WhatsApp. No corpo do WhatsApp, ali no chat do WhatsApp, tem 2 tipos de informações que você pode colocar. 3, né? Imagem, texto e áudio, beleza? Vou excluir a imagem, eu vou só ficar com o texto e com o áudio. Quando todo mundo escreve, quando todo mundo está só escrevendo, quem tem a visão consegue bater o olho e ter uma noção do que está acontecendo antes de começar a ler as mensagens. Ele consegue ler palavras soltas, ou se o texto é muito longo, se o texto é muito curto, se tem algum link, eu consigo bater o olho no geral e ter uma noção antes de eu começar a ler, beleza? Agora, se eu mando apenas áudio, a única coisa que eu consigo saber é o tamanho de cada áudio. E isso eu tendo a visão. E eu não consigo saber o assunto que tem dentro do áudio, porque o áudio não tem nenhuma informação visual do que está sendo falado lá dentro. Ou seja, para eu poder entender o que está acontecendo, eu tenho que ouvir todos os áudios. É mais ou menos o que vocês passam quando tem o texto. Vocês têm que ler todos os textos para entender o que está acontecendo. Não é assim que funciona? Sim, só tem um detalhe. No nosso caso, por exemplo, como a tecnologia aumentou, facilitou a nossa vida, por exemplo, esse que você falou da imagem, do texto e do áudio.
Por exemplo, o meu leitor de tela do meu celular, se você começar a descrever, Rafa, vai aparecer para mim assim, se eu estiver dentro do seu contato. Rafael, mestre Rafael 47, digitando. Ele vai falar que está digitando. Mas isso, Johnny, só uma observação. Isso a gente também enxerga visualmente porque aparece escrito pra gente, beleza? Isso, a gente percebe assim. Agora, quando chega um áudio, né, como você falou, pra gente é a mesma coisa. A gente não vai saber o motivo, o que tá escutando aí. Exato. Entendeu? Você vai ter que ouvir. Pra você ver como é que a galera facilitou tanto a vida da gente, que antigamente, se a pessoa falasse baixinho, desse jeito, devagarzinho, quase morrendo, você ficava doido, não ficava? Pra ouvir a mensagem toda. O que a gente faz? Tem um botãozinho ali, ó, rapidinho, você bota desse jeito, rapidinho, a voz do cara vem mais rápido. Então facilita pra gente. Entendeu? Eu não sei se pra vocês que enxergam é assim. Sim, pra todo mundo fica bem mais fácil. Sim. Então, No caso, o Rafa falou na questão da ficha. Normalmente a gente tenta gravar o máximo de informação possível, ou a gente utiliza o comando aquele, o Ctrl F. Digita ali uma palavra-chave, dá Enter, ESC, já encontra a palavra. Você pode dar buscar a palavra. Isso, A gente tem um atalho, né, pra se localizar dentro da ficha, mas eu acho que eu entendo o que o Rafa tá falando de se localizar de uma maneira mais rápida, porque eu tive a experiência de fazer uma ficha no Beyond. D&D Beyond, eu entendo o que você tá falando de colocar em blocos, assim, mas dá para se localizar de maneira mais rápida através dos atalhos, do teclado. E aí a gente digita a palavra-chave e ele encontra o texto que a gente está... já salta para aquela parte do texto onde tem o que a gente procura. A gente não precisa ler todo o conteúdo do TXT. Agora, falando sonoramente sobre isso, Rafa, quanto até aos textos, eu já tentei ver uma ficha em PDF, já fiz uma ficha em PDF, inclusive de um personagem, pedi para um colega que enxerga fazer, com as imagens, com os blocos. Assim, tem uma coisa que eu detesto quando você vai fazer um PDF, é as imagens, porque as imagens, quando a gente tá lendo, ele não lê a imagem, ele coloca lá, tipo, gráfico sem rótulo etiqueta, gráfico sem rótulo etiqueta, e repete isso 1000 vezes. Botão, também tem isso também, botão. 1000 vezes, se for necessário, vai estar lá repetido. Só que, quando você tá procurando aqui, por exemplo, tá lá, marcando as abinhas, né, raça, alinhamento, nananã, ele não vai ler as informações completas. Na versão que o meu colega fez, ele não lia, por exemplo, a raça, humano. Ele não lia humano. Ele só lia a coluna de baixo e não a coluna de cima. É porque ele não foi feito para leitor de tela, certo? Por isso que dá errado. Exato. Sim. Exatamente. E para piorar, Beer Audio, Foundry, VTT, enfim, esse tipo de programa, eles são feitos, Jones, William e, né, vocês que não têm visão nenhuma, eles são feitos geralmente à base de imagens, onde essas imagens contêm o texto. Então, nosso leitor de telas, aí é que ele não tem realmente eficácia nenhuma. Quem tem que criar essas ferramentas são pessoas que ou estão preocupadas com essa questão sonora, ou um desenvolvedor cego também, que sente na pele a dificuldade de não ter a visão e quer desenhar, projetar algo sonoro para poder ajudar quem não enxerga, né? Aí tem que vir do desenvolvedor. Para trabalhar nisso, eu acho que o programa principal, inclusive se tiver algum produtor aí que queira desenvolver alguma coisa, inclusive cego ou não, eu acho que talvez a primeira ponte que vocês podem tentar iniciar nesse teste é com QR Code. QR Code não, perdão. OCR. OCR? OCR. Mas o que é OCR? OCR é um software, no caso. Na verdade, por exemplo, com a gente que lê usa o leitor de tela, por exemplo, o NVDA, o OCR vem como se fosse um addon. Um aplicativozinho pequenininho que fica dentro do leitor de telas. Do leitor de tela. Por exemplo, o mouse, você não clica, Rafa, para arrastar o tokenzinho? Sim. Ele usa o papel do mouse. Com o NVDA que a gente usa, a gente pode fazer isso. Por exemplo, tem alguns card games, alguns jogos, que a gente consegue jogar, que a gente coloca no nosso leitor de tela e a gente consegue navegar por dentro dos jogos.
entendeu? Tem uma equipe que está criando isso, entendeu? Criando esses addonzinhos. Entendi. Por exemplo, O Pedro Alves, que está acompanhando aqui a live, ele é programador. Então ele manja das paradinhas. Ele escreveu aqui, ó. Ele falou assim, ó. OCR é uma tecnologia que permite o software fazer a leitura de imagens e extrai textos. Como se a gente tirasse uma foto de uma página do livro com texto e o OCR transforma isso para texto que abre no editor, por exemplo. Ele falou que ele manja mais ou menos. Ele tá sendo humilde não, aqui. isso é bom, porque... Obrigado, Pedro. Eu sei que o OCR, por exemplo, Jones, ele foi usado para poder acessibilizar os jogos de Pokémon Crystal e Emerald para nós com deficiência visual, através do Mini Lua. Eles usavam o OCR como base primária. Um exemplo básico, né, de que a gente tem um pouco de acessibilidade, como eu falei em card games, é o HR, nosso querido amigo ali, o Hearthstone. Hearthstone, né, da Blizzard, tá? O jogo de cartas isso, da Blizzard. Uhum. Tem uma equipe, tem uns deficientes visuais que eles acessibilizaram o jogo pra gente. Então Legal. Eu consigo jogar com leitor de tela e ter a mesma imersão dos sonzinhos, tudo tocando ao mesmo tempo. Boa. Entendeu? Não fica muito alto e você consegue ter uma imersão boa. Eu passo às vezes horas jogando ele. Street Fighter, né? Street Fighter 4. Então tem vários jogozinhos que você consegue jogar. Então, como o Hector falou, tá começando a querer acessibilizar alguns jogos pra gente, entendeu? Legal. Só que a acessibilidade ela começou nas empresas grandes mesmo. Acho que foi por volta de 2016, 2015, 2016 as ideias iniciais. Mas ela deu um pontapé, uma alavancada que até se criou um prêmio na The Game Awards, que é o Oscar dos videogames, né? Para melhor acessibilidade. Se criou um prêmio nas empresas, começou para valer em 2020, com The Last of Us Part 2. Eu não sabia disso aí. Tô bem aprofundado no mundo dos videogames, então. Eu falei, ele é um mago. Sim, então. É o cego do Paraguai mago. Contemplei um mago. Música do Patolino. Placável. Essa é boa. Assim, eu deixei algumas perguntas aqui ainda separadas, mas elas dariam aqui mais umas 4 horas de bate-papo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar uma das perguntas aqui para a gente poder fechar esse papo sobre RPG e deficiência visual e cada um pode dar uma resposta se quiser. Pode ser assim? Pode ser. Vai lá, Rafa. Eu selecionei a seguinte pergunta aqui, que é o futuro do RPG e da inclusão, né? Quais opiniões que vocês têm, né, sobre esse futuro do RPG, né, de mesa, no que diz respeito à inclusão de pessoas com deficiência visual? Ou seja, quais mudanças você gostaria de ver na comunidade e nos materiais de RPG para torná-los mais acessíveis para pessoas com deficiência visual? Olha lá, foi exatamente a pergunta que o Pedro fez. Ó. Vocês têm alguma ideia de como deixar o RPG mais inclusivo? Então a gente vai se complementar aqui, Pedro. O que vocês gostariam, né, que tivesse no RPG para aumentar a acessibilidade? Talvez a pergunta seja meio óbvia, porque a gente já discutiu bastante sobre isso aqui, mas você poder escolher uma coisa que você gostaria, assim, sabe? Que ou um desenvolvedor pudesse criar, pode ser tanto na ferramenta, ou talvez no próprio RPG, seja no livro, ou na descrição, ou no conteúdo, sabe? Não, eu gostaria que tivesse mais descrições dessa forma, entendeu? Você pode escolher o que você acha que poderia ser o próximo passo. Eu acho que no meu caso, eu acho que seria mais, não sei se os meninos concordam, seriam mais a parte de descrição. Por exemplo, como o Breno falou, imagem, né? Se pudesse, por exemplo, tem a imagem, beleza. Se você, embaixo da imagem, colocar a descrição que tem dentro do conteúdo da imagem, a gente vai ter uma noção de como é, por exemplo, um basilisco, né? Uma aracocra, entendeu? Um gnomo. Eu tô falando assim no geral, porque eu só vim descobrir o que era um basilisco depois que me descreveram como é que era, porque eu não tinha a mínima ideia como era. Entendi. Em algumas um basilisco é um cobrão. Isso, só foram me falar depois, que eu falei, como é que é isso? Uhum. Eu não sabia. Do ponto de vista comercial, de um livro de RPG que sai de uma linha de produção, né, de uma gráfica,
quanto mais páginas ele tiver, mais caro ele vai ficar, tanto para produzir quanto que o cliente final. Então, eu até entendo desse ponto de vista que encurtar essa descrição ou não colocar essa descrição, porque a imagem já está lá, está resolvido para quem enxerga. E a maioria das pessoas enxerga, né? Agora, do ponto de vista digital, daria para colocar uma descrição num documento digital, por exemplo. Ou colocar um código QR do lado do livro, se é que daria para fazer isso. A pessoa aponta o livro lá, aponta a câmera do celular e aí ele fala um áudio que está gravado a descrição daquela imagem. Então, são meios de tentar tornar mais inclusiva a descrição. Você diz, então, no caso, seria um QR Code. Você colocaria um QR Codezinho do lado ali e você com a câmera do celular, né, apontaria certinho e ele ia falar para você. Um exemplo. Poderia ser, porque aí o código QR ele não vai ocupar muito mais espaço. Dá para colocar ali no meio da imagem, entendeu? Ou no cantinho. Então não vai ser um problema de produção gráfica isso. O único trabalho que teria é de fazer uma descrição em áudio daquela imagem. Mas hoje em dia, com inteligência artificial, isso faz num estalar de dedos, né? Eu acho que talvez seria um tabuleiro acessível para nós. Tem grupos que jogam RPG, deficiente visual. Conheço um amigo meu recentemente falou que ele conhecia um pessoal que jogava, se reuniu para jogar em casa mesmo. Você fala o tabuleiro físico, não o digital. Sim. Tá. Mas aí, o que teria que ter nesse tabuleiro, William, para ser acessível? É que eu não tenho noção como é um tabuleiro de RPG mesmo. Mas talvez ele se destacar as casinhas, os quadradinhos, ter um volume como se fosse um tabuleiro de xadrez mesmo. Nós temos um mestre, eu e a Bia, que ele faz isso. Ele abre uma régua para os outros jogadores, né, no aplicativo, porque eu e ela a gente não consegue acessar. Então ele faz o que lá no digital? Ele abre uma régua onde ela tem todos os quadrinhos, nomeado, por exemplo, A1, A2, A3, e vai de letra a letra, número a número. E aí nesse ponto, geralmente, como ele abre essa régua, os próprios jogadores conseguem explicar pra gente, né? Ó, você tá na B2, você pode chegar até C4. Você usa o método do tabuleiro de xadrez. Ele usa uma régua que são 100 casas e eu acho que são 100 casas. Ele tá falando sobre a nomenclatura. Exatamente, é só a base. É só a base de um tabuleiro. Rafa, mas um exemplo. Eu tenho aqui em casa um tabuleiro de xadrez adaptado, xadrez e dama. Sabe como é que ele funciona? Como é que eu consigo jogar o xadrez? As casas brancas, elas são todas em baixo relevo, as casas negras em alto relevo. E tem um furo no meio. Por exemplo, as peças escuras têm uma cabecinha em cima. E as peças brancas não. Adaptado. Sim, eu joguei. Cheguei a jogar por isso. Entendeu? Então dá pra você ter uma noção. É que o problema do RPG é que ele é um jogo muito mais complexo do que uma dama. Você tem peças diferentes, você tem relevo, você tem altura, você tem o tamanho de um mapa, pode ser gigantesco. Então, e aí fica difícil você se localizar da mesma forma que você se localiza num tabuleiro de dama, por exemplo. Aí, no caso, seria... eu não sei como é que é um mapa de RPG, no caso que enxerga, por exemplo. Eu dei um exemplo do xadrez, porque é o exemplo que o Brendo deu. Pode-se fazer nesse tabuleiro uma coisa mais simplificada. Sabe o que pode fazer? Botar do ladinho ali uma coisa em braille, pra gente passar o dedinho e ler. Ô Jones, nesse ponto, você tá perdendo... Pensando no Braille, na acessibilização do Braille, você tá perdendo um pouco daquele timer da união, né? Porque, por exemplo, aqui, você fazer um tabuleiro em Braille vai sair comercialmente mais caro, ele é muito caro de se fazer, é muito difícil. E segundo, que eles não teriam lucro o suficiente. Porque por mais que tenha bastante gente com deficiência visual, eu pensando como um deficiente visual, eu iria querer jogar com qualquer pessoa que viesse jogar comigo. Sendo deficiente ou não. A propósito, eu já cheguei a narrar pra gente que não tem deficiência. Inclusive, abraço pros jogadores. E já cheguei a jogar com gente que não tem deficiência. Você pensar no Braille, por mais que ela seja uma ferramenta muito útil, você está limitando a possibilidade de você se incluir, né? O RPG ele é um jogo de enturmar, né? Das pessoas estarem juntas. E a acessibilidade, infelizmente, ela depende muito dessa questão econômica. E as empresas não investem naquilo que não dá um retorno esperado. E é o caso do Braille. Quanto a um tabuleiro. Eu entendo essa parte que você falou, mas você deu o exemplo do xadrez. Eu dei o exemplo mais básico do Braille, porque é um método, pelo menos, que tem como você fazer tanta inclusão.
Você pode ter justamente as coisas escritas normalmente, mas no cantinho ali, a parte do braille, nada impede. Não estou falando para você botar todo no tabuleiro, mas estou falando do lado, algumas coisas básicas, entendeu? Alguma mensagem que seja importante. Não precisa ser tudo. Não precisa você mapear todo o tabuleiro em braille. Mas a parte básica, por exemplo, uma descriçãozinha rapidinha, brevezinha, né, de uma ponte aqui tem uma ponte, tal, coisas básicas, entendeu? Não vai custar tanto, eu pelo menos penso assim, não vai custar tanto, e ao mesmo tempo vai fazer um pouco de acessibilidade no tabuleiro de RPG, pelo menos eu penso assim. Mas ó, uma coisa aqui, essa parte gameista do jogo de RPG que tem tabuleiro, ela não é a parte mais importante do jogo de RPG. Então, o que dá pra fazer, por exemplo, os designers lá do D&D, por exemplo, eles, que era a proposta da 5ª edição, era ser assim, mas não saiu. Eles têm, na hora de escrever a regra, o jogo, eles podem fazer uma versão das regras onde não considera o tabuleiro. Mas eles colocam um tabuleiro porque eles vendem mapas, eles vendem miniatura, eles vendem uma série de coisas. É por isso que eles mantêm o tabuleiro, porque tem um monte de props, um monte de peça para a pessoa comprar, né? Mas eu conseguiria fazer o RPG sem precisar do tabuleiro. Ele fala, ó, você tem o ataque corpo a corpo, o ataque perto, o ataque média distância e o ataque longa distância. Pronto. Você não usa mais o tabuleiro, você só descreve, tá pra cima, tá pra baixo, pra um lado, pro outro e joga normalmente, como eu tô fazendo com você. Quero mostrar uma coisa. Eu ganhei um conjunto com 5 dados de 10 faces, do meu cunhado de aniversário, e uma miniatura. Infelizmente, eu nunca soube, assim, a descrição me deixou um pouco confuso nos livros, né? O que é um bugbear? Como que funciona, né, a Zelém, a maga branca, aqui. Uhum. Eu ganhei essa miniatura de resina que me consegue, né, me facilita para poder ver, ó, aqui abaixo, aqui, ó, desse lado aqui direito, tem um cajado na mão dela, e do lado esquerdo, ela tá com uma espécie de um foguinho na mão. Particularmente, para poder ter essa noção, eu precisei pedir pro meu cunhado me explicar, né? Então, consequentemente, eu também acho, né, quanto que os meninos estão falando sobre essa questão da acessibilidade, eu não sei dizer para vocês o diferencial que é um halfling de um humano sem saber que ele é um cabeçudo, por exemplo. Ele é mais cabeçudinho. Então, assim, é interessante a gente poder estudar, né, ter essa noção física do que a gente vai passar, mas eu penso muito mais nessa questão do digital, porque o físico é tudo uma questão de adaptação. Acho que deveriam, né, ter mais acessibilidade, mais peças como essas, tabuleiro que a gente possa reutilizar, porque, por exemplo, essa maga aqui, eu não imaginava que ela era como ela é. Para rolar uma jogatina entre a pessoa com deficiência digitalmente, é necessário, sim, mais descrição, se o mestre puder, mas em questão de ferramentas, eu prefiro focar em ferramentas. Eu acho que uma ferramenta que pudesse ser mais acessível ao leitor. Então, que um desenvolvedor conversasse com algum deficiente, tivesse a chance de poder, né, trocar essa ideia e tentar acessibilizar ao máximo, porque se a gente tem a plataforma que já dá um norte pra gente, melhor. E pro presencial, eu acho que tudo se adapta, tudo é possível. Se você fizer ali uma folha, fizer um alto relevo, já vai ajudar muito. Um mapinha ser um alto relevo, já vai ajudar. Só para fechar essa questão material, esses dados que eu mostrei aqui, eles têm 10 faces, mas eu não tenho como saber qual face nenhuma, porque não tem alto relevo. O relevinho que tem ali do número não é suficiente para você conseguir ler com a sua mão. Não, porque o dado é muito pequeno e alguns deles nem relevo tem. Uhum. Eu imagino que o D20 seja pior ainda, porque a área de cada número do D20 é um triângulozinho menorzinho, deve ser mais difícil ainda. Sim, ele é quase... Não, o D100 eu acho que é quase redondo. Aquele o D100 é uma bola. Nada. Não faço a mínima ideia como é que é esse estado. Isso que eu ia falar, eu também não faço a mínima ideia. Pensa o seguinte, ó, o D10 pra vocês, ele lembra um kibe, só com um kibe muito mal feito, tipo, parte que fica mais acima, parte que fica mais abaixo. Sabe aquelas bordas longas? Que o kibe é duas pontinhas finas que vão vão chegando num consenso maior. Essa parte que é maior, pense em umas pontinhas que ficam acima, outras que ficam abaixo. Ele não é reto. É um kibe. O kibe ele tem como se fosse duas pirâmides, né? Dois cones, um em cima, um virado pro outro. E aí você vai achatando os dois lados do kibe para ficar com 5 lados cada ponta desse cone, sabe? Aí você tem
o dado de 10 faces. Bem, agora toda vez que eu estiver comendo um quibe, eu vou lembrar do D10, cara. Eu tô comendo um D10. Isso, quibe D10. Aí, Tô comendo pastelaria, D10 bem pastelaria do RPG. Todas as comidas têm nomes e dados, assim, de RPG. Isso. A propósito, Rafa, só pra título de curiosidade, não é marketing nem nada, mas eu tive chance de conhecer muito sobre essa questão, né, dos combates de RPG, espadas, escudos, quando eu fui uma vez aqui em São Paulo, na hamburgueria medieval. Lá eles têm, né, escudos, tamanho real, espadas, né, tamanho real também, sim. peso. Mano do céu, quando a gente joga assim, você pensa, vou dar uma espadada no cara. Tu não imagina que aquela espada é pesada, cara. É pesada. Então você tem... É do seu braço. Isso pra quem enxerga também é uma puta experiência, né? Porque Sim, você eu quero ir também, né, não consegue ter essa noção muito só olhando, né? Mas tu quer ver a espada ou tu quer ver um hambúrguer, final das contas? Não, é porque assim... Olha a faixa etária, Jones. Eu queria que a Bia e o William a William já comentou da foto, o Hector e a Bia, então, pra gente poder fechar pra responder, né, essa opinião sua do que você gostaria que tivesse. Vamos fazer com a Bia, então, depois a gente passa pro Hector. Eu não tenho experiência com RPG presencial, com mesas presenciais, mas a primeira coisa que eu penso é um dado mesmo. E como que eu vou saber qual é a face, né? Uhum. Então é a única coisa que eu consigo pensar para presencial, né? Talvez pudesse ter alguma maneira... Talvez o relevo pudesse ser mais relevo. Resumindo, você quer um kibe mais acessível. Isso, exato. O problema do dado, dele ter o relevo pra cima, é que prejudica ele parar na mesa pra mostrar o resultado, né? Esse que é o problema. Tem isso também. A minha experiência é digital, né? Basicamente com RPG é digital. Eu tenho visto muitos livros, né, versões digitais, livros físicos, e eu gosto muito disso. Por favor, continuem, isso ajuda muito. A gente consegue ter acesso, né? Quando o livro vem na versão PDF, dá para ler. Apesar de ter esses inconvenientes do leitor ler o código da imagem, né, um monte de gráficos e tudo mais, é meio chato, mas dá para relevar. Ah, que bom. Quando eu fiz lá o Regras do D&D 5e, que eu li o livro do D&D, eu li o livro do monstro, né, o livro do jogador, do monstro e o livro do mestre. Também com esse intuito de dar essa acessibilidade para quem não consegue ler o livro. Ou não sabe ler, ou não tem acesso à versão em português, por algum motivo, né? Eu faço muito uso desses vídeos, sabe, dos podcasts, para ter acesso, às vezes, a alguns conteúdos que eu não consigo nas versões digitais. Ou por problema de incompatibilidade com o leitor por conta de formato, ou algo do tipo. Se você possibilita, por exemplo, o Discord, ou possibilita utilizar contraste, né, inverter as cores, ou alguma coisa que tem uma opção em algum site aplicativo que possa ajudar com isso, isso não vai afetar em nada quem vai utilizar, quem vai abrir esse site, que não tem nenhuma deficiência, porque são ferramentas diferentes para uso diferente, mas todo mundo consegue usar. Se eu tenho leitor de tela, o meu computador vai abrir, vai ler normalmente, não vou precisar apertar nenhum botão nem nada. Se você não tem, você não precisa, ele vai abrir, vai ler do mesmo jeito, o programa não vai afetar o jeito que você usa e todo mundo fica feliz. Sim. Uma vantagem do Foundry é que ele tem módulos que você pode instalar. E às vezes tem um desenvolvedor de algum módulo que pode incluir ali alguma coisa que ajude nesse aspecto, tá? De dar acessibilidade para o Foundry. E eu queria até deixar aqui um agradecimento. O cara não vai ouvir mesmo, porque ele acho que é alemão, então ele não entende português, mas queria agradecer o The Reaper 93 por ter... Ele me ajudou com 2 atalhos, um do módulo dele e um outro de uma outra coisa no Foundry que eu pedi na comunidade. Ele criou um código lá para que eu pudesse usar com vocês dentro do Foundry, para vocês apertarem um botãozinho e fazer aquele teste de skill, aperta o botão, né? Ele não funcionava com o botão, ele funcionava só com o mouse. E aí eu pedi para ele criar o código, tanto que vocês estão jogando, vocês apertam o botão e ele faz o teste de skill, né? Grande Reaper. O Gleico Pereira apareceu por aqui. Fala, Gleico. Também, ó, o Gleico é um dos responsáveis ali no RPG Next. Ele que editou a maior parte dos episódios do Regras do D&D 5e.
Então, ele ajudou bastante a fazer esse conteúdo chegar para quem não tem condições de ler. Ele escreveu assim, ó, nos episódios do Livro dos Monstros, todos eles têm sonorização para caracterizar o monstro. E quem sonorizou isso foi o Gleico! Aê, Gleico! Aê, Gleico! Pior que é verdade, tem mesmo. Eu assisti. Não que ele teria mentindo, né? É muito bom. Então vamos fechar aqui com a opinião do Hector. E se alguém deixar mais algum comentário, eu leio aí no chat. Vai lá, Hector, o que você gostaria? Então, cara, é que eu não, que nem eu falei, de todo mundo aqui, eu sou o que menos joga RPG, né? Eu sou um jogador bem casual de RPG, joguei poucas campanhas e tal. Como eu tenho a visão subnormal, eu não tenho problema com a acessibilidade no RPG. Ouvindo o que o pessoal falou sobre os dados, talvez colocar, se fosse possível, colocar braille nos dados. Acho que colocar os pontinhos lá nos dados não ia atrapalhar eles pararem no lugar, assim. Coloca o 20 desenhado lá e uns pontinhos lá de braille, não ia atrapalhar ele parar nas posições que ele tem que parar, não, porque é só uns pontinhos, talvez ajudaria. Agora, falando de acessibilidade em si, nos games de uma forma geral, não só no RPG, eu acredito que a gente ainda vai ver coisa muito boa aí vindo mais pra frente, por causa que é uma preocupação que tá surgindo muito forte nessa indústria. Porque eu não vou falar com certeza sobre os RPGs, mas é um grupo amplo, o grupo de deficientes, assim, então atingir essas pessoas e tornar jogos de uma forma geral acessíveis é sim rentável se feito da maneira certa. Sim, com certeza. Tanto que a Blizzard vem fazendo com Hearthstone, né? Então já demonstra isso, né? Na verdade, não é a Blizzard em si que faz. Não, é um grupo de pessoas, né? Um grupo de desenvolvedores, né? Programadores, né? Que na verdade tinha chamava David Gued, uma coisa assim. Ele parou de fazer. Aí esse pessoal, né, o resto do pessoal, não pode parar. Juntaram uma turma de programadores, né, no caso eu acho que com deficiência visual, porque está fazendo isso, e está acessibilizando o HS pra gente um pouco jogar, entendeu? É uma equipe à parte que está fazendo isso. A gente já acionou a Blizzard, fizemos campanha, eu digo fizemos porque eu fiz parte disso, eu estava na frente disso, de tentar acessibilizar mais o jogo. A Blizzard até ouviu a gente, falou que ia fazer, mas era para futuro, não era agora. Tá. Mas ao mesmo tempo tem esse grupo de pessoas que está colaborando com a gente, que a gente pode jogar um pouco de HS, que por sinal é gostoso. Retiro aqui o agradecimento à Blizzard. No caso, empresas como a Naughty Dog, responsável por The Last of Us, as empresas relacionadas à Sony em si, Santa Mônica, que faz God of War, as empresas da Microsoft também, Forza, no ano passado, o último Forza ganhou como o jogo mais acessível do ano. Então tem sim empresas de games grandes que estão se preocupando com isso, por isso que eu falo que é uma coisa que a gente vai ver muita coisa boa chegando aí mais pra frente. Nós já temos, né, o GPT-4, por exemplo, faz leitura de imagem, então acredito eu que com a inteligência artificial vai ter bastante coisa com leitura de imagem para facilitar essa acessibilidade. E também que a inteligência artificial da Google provavelmente promete derrubar o chat, não derrubar, mas ser um competidor gigantesco para o ChatGPT, mas então a gente vai ter muita possibilidade disso aí também. E assim, a Naughty Dog, né, que o Vini falou mesmo, a gente, de vez em quando tem chance, faz baixo assinado, né, faz petições ali para poder acessibilizar mais jogos mesmo, enfim. Tem toda uma movimentação aqui dentro, né, e fora da nossa deficiência, né, do pessoal deficiente em si. E quanto ao que o Jones falou, né, sobre o pessoal ali da Blizzard, né, dos programadores individuais, que trabalham ali em conjunto, nós temos alguns outros jogos que também tem isso. Só que, consequentemente, seria bom se algumas outras empresas que talvez não tenham tanto esse intuito, talvez a própria Wizards of the Coast, né, tentar acessibilizar mais um pouco, talvez a Nintendo. A Nintendo é difícil, viu? A Nintendo e Rockstar, meu amigo. Então, né? Porque é o seguinte, um jogo puxa o outro, né? Eu tenho essa visão. E o RPG, não vou dizer que a popularidade do RPG não é só por conta de outros jogos, mas o RPG, ele foi a primeira vertente para que chegasse o videogame em certos lugares, né? O tabuleiro que passou pro digital e assim foi
o desenvolvimento de outros jogos. Então, eu espero que esse mercado se amplifique cada vez mais. Beleza, acho que ficou a mensagem e acho que o caminho é a tecnologia, né, para poder facilitar, porque tudo que é físico, o gasto é bem mais alto. Então a saída realmente, acredito eu, que é através, né, do digital, para poder baratear e realmente tornar acessível, né? Mesmo porque a gente está fazendo isso aqui de forma digital, vocês conheceram o RPG de forma digital, a participação do pessoal do Padrinho, as doações são todas feitas digitalmente, e se a gente não tivesse essas ferramentas, a gente não estaria fazendo isso hoje aqui, né? Então, o digital é o que vai acabar salvando, e o físico ele fica para quando tiver a oportunidade, né, de ter alguma coisinha ali no presencial, né? Eu falo, eu sou doido para jogar um RPG presencial. Eu tenho um sonho. E outra coisa, um outro sonho que eu tenho é participar de uma feira, né, que fale sobre RPG, que eu acho que é muito legal. Eu nunca tive essa oportunidade, mas um dia, quem sabe, eu vou ter. A ponto de curiosidade, não sei se você sabe disso, Jones, mas se eu não me engano, nos Estados Unidos tem uns eventos que é tipo assim, é uma área fechada assim, grandona, assim, é como se fosse uma feira, mas ela vira tipo uma cidade de RPG, e todo mundo vai pra lá e todo mundo é personagem ao RPG ao vivo. Você vai... Caramba, eu sou doido pra conhecer um local desse. Então... E a feira é tipo uma cidade, é grandão lá. E você, quando você tá lá dentro, você tá na cidade. Se é seu personagem, você joga, você vive ele lá. Andando pela cidade e tal, comprando as coisas pro pessoal e tal. É bem interessante. Eu queria dar uma última dica. Pessoal, quem tiver a chance, não tenha medo de jogar ou de narrar uma pessoa com deficiência. Porque eu lembro que teve um tempo que eu e a Beatriz, a gente tava procurando mesas pra jogar. E, particularmente, toda vez que eu conversava com algum mestre, né, dentro de um grupo... Quando eu dizia que eu era deficiente visual, ou esse mestre, ele desconversava, ou consequentemente, sabe, procurava falar, beleza, olha, vamos ver o que dá pra fazer, e desaparecia. Olha. E aí eu mandei uma mensagem, tipo, meio que de indignação mesmo, onde eu conheci pessoas incríveis, como o Hélio, o Evandro, enfim, outros mestres que deram essa chance, que eu e a Bia, a gente tivesse essa chance de jogar com gente fora do mundo Segal. Sim, a gente usa esse termo, mundo Segal. Cara, a gente perdeu a chance de jogar com mesas incríveis, a gente perdeu a chance de conhecer pessoas muito boas pelo medo. Não tenham medo, gente. A adaptação é algo que tá no ser humano, a gente aprende a se adaptar a tudo, senão a gente não estaria aqui, né? Nós já fomos criaturas, seres mais selvagens, e hoje em dia somos o que somos, porque a gente se adaptou. Então, mestres, não tenham medo. Perguntem o que o jogador precisa, vão conversando para tentar, sabe, chegar àquele conceito do que a gente pode fazer numa mesa e se divirtam, o jogo é isso, né? Que papo enriquecedor. Nossa, a gente poderia ficar aqui horas e horas. A gente está perto de completar 3 horas de transmissão só com bate-papo. Espero que vocês, participantes, o pessoal da live, o pessoal que está ouvindo a gente na versão podcast, tenha gostado desse assunto. E, obviamente, lembrando, eu quero reforçar aqui que isso aqui é um trabalho de ação social junto com o RPG, que a gente chama de Guerreiros do Bem, aqui dentro do projeto do RPG Next, e que conta sempre com o apoio de padrinhos e madrinhas mensalmente, e que nesse momento também está contando com doações pontuais. Então eu queria agradecer muito a todos vocês. O vídeo e o áudio dessa ação finalizada sairá no futuro próximo, assim que ela for encerrada, e assim vocês ficarão sabendo. Eu tenho uma planilha de controle certinho, que depois eu também vou mostrar nesse vídeo, tá? De como é que está sendo administrado esse dinheiro doado de vocês. Eu tenho todo o controle e vou mostrar isso também. E queria dizer que até agora o que foi arrecadado nessas 2 partidas de RPG mais a live de hoje foram quase R$ 1.700. Então parabéns para o pessoal que doou. Aí, ó. Aí. E que o objetivo disso é ajudar deficientes visuais. E eu quero que na partida final, como eu já falei antes, e eu acho que a gente termina na 3ª partida, assim espero. Vai ficar uma trilogia ali, vai ficar ótimo, né? Se der tudo certo.
eu quero que a gente termine a última partida com todos os jogadores dentro do Foundry, tendo aquela imersão sonora, tendo a experiência de igual para igual, tá? Então, até lá, eu ainda vou preparar essa reta final, a aventura tá pronta, mas a gente precisa dar um tempinho para que eu consiga testar o computador do Brendo, se vai ter condições de entrar no Foundry. O da Bia também tá na manutenção, e a hora que voltar para ela, a gente também vai testar se vai entrar dentro do Foundry, tá? E a gente não vai... Eu não vou colocar uma data aqui agora para dizer quando é que a gente faz essa partida final, porque eu não quero prometer uma data e depois não dá pra, né, fazer a aventura nessa data, porque eu não consegui colocar todo mundo dentro do Foundry, porque eu dependo de aguardar um pouquinho a parte técnica do conserto das máquinas, né? Mas isso só está podendo ser feito porque existe toda uma comunidade ajudando e trabalhando para isso acontecer. Beleza? Então eu queria mais uma vez agradecer. E fica aí de novo o Pix na tela, né, o código QR e o endereço, o nicolas@rpgnext.com.br, para você ajudar. Certinho? E, Rafa, eu quero agradecer você, né, por proporcionar isso pra gente. E agradecer, né, que eu brinquei, né, aqui em casa, que eu recebi um presente do Papai Noel. E o Papai Noel me ajudou bastante. Obrigado aí, Papai Noel, né? Que me ajudou a melhorar mais a minha máquina, né? Porque como a máquina é nova, mas a memória dele, ele tinha uma vaga memória, né? Agora não, agora o bicho tá parecendo ver até meu pensamento. Quando eu penso em mexer nele, já ligou. O bicho tá legal. Então eu quero agradecer o Rafa e agradecer os padrinhos aí do RPG Next e a todo mundo, né? Valeu, brigadão, hein, Rafa? De coração. Que isso, pessoal, vocês merecem. É importante que vocês tenham o máximo de independência possível para que vocês possam continuar jogando RPG, para que vocês possam ensinar outras pessoas a jogarem RPG, para que vocês possam, né, multiplicar isso, né? Então, para isso a gente precisa de recurso digital, né? A gente precisa de tecnologia, beleza? Com certeza. Então é isso. Boa noite! Boa noite aí, pessoal. Quem quiser deixar dúvidas, perguntas, só botar no comentário aí que a gente vai respondendo. Perfeito. E eu também quero mandar um abraço pro meu querido amigo Bruno e o projeto dele, Sociedade de Aleatoriedade. É só procurar no YouTube aí, eu faço parte com a galerinha lá. Beleza? Sociedade da Aleatoriedade. Valeu, Bruno. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigado por fazer parte dessa história. Tá. Obrigado aí, tá sendo um prazer fazer parte disso aí, tá sendo bem legal e tá sendo uma boa experiência. Meu computador aí também já deu uma voada a mais aí. Acho que todos eles, obrigado, gente. Depois eu conto, depois eu vou contar certinho tudo que foi feito. Fica pro programa final do Guerreiros do Bem. Fechou, deem tchau, pessoal. Aqui, pro pessoal que enxerga, a gente dá tchau com a mão na frente da câmera. Deem tchau. Falou, abraço. De mim. Falou. Valeu! Beijo do Bardo! Valeu, pessoal, obrigadão. A gente se vê. Fiquem atentos que a gente vai anunciar quando é que a gente volta com essa parte 3 da aventura, um baile de monstros e máscaras. Alguma coisa assim, agora me fugiu o nome da aventura. Baile de monstros. Valeu, pessoal. Isso.